Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Segunda parte dos reviews de Ninja Steel aqui no canal. Hoje tem muito episódio, viu? Hoje tem muito episódio, tem muito. Ou também teve muito, foi 4 em 4 que a gente tá fazendo, então estamos na reta final, porque depois daqui só vão faltar 2 episódios. O próximo vídeo já é o veredito de Ninja Steel, nossa opinião da temporada. Vamos comentar hoje dos episódios 14 a 18 com o plus do episódio de Halloween. Então também teremos o plus do episódio de Natal, Ana, mas como o episódio de Natal só vai passar depois do final da temporada, a gente pode fazer um videozinho separado, né, só sobre o episódio de Natal, se vocês quiserem. Então deixa logo aqui no comentário. Interesse. Porque esses episódios especiais, eles normalmente não acrescentam nada na história. Geralmente flashback ou flashback. Os de Natal não, eles sempre estão fazendo alguma missão com o Papai Noel. Os de Halloween realmente são de flashback. Isso já tem bastante tempo já em Power Rangers, né? Vamos comentar hoje dos episódios 14 a 18, como eu falei. Mas antes de começar o vídeo, clica no botão vermelho para se inscrever se você é novo aqui no canal. Clica também no Power Sino para receber notificação assim que sair um vídeo novo. E deixa o seu like, importantíssimo like. Deixa o seu joinha, o troféu joinha aqui no nosso vídeo. Episódio 14, que é o episódio The Royal Rival. O rival da realeza seria assim. Pode ser. Basicamente isso. Um episódio que começa com a Sarah e sua máquina de biscoitos. Que transforma qualquer alimento num biscoito gostoso. Isso seria muito útil. Seria, mas é bem improvável. O episódio já começa com Victor e Monty querendo mostrar realmente se aquela máquina funciona. Eles experimentam com o lanche do Monty, que é uma sardinha, é brócolis aquilo ali? Brócolis e um sanduíche de fígado. Quem que gosta de fígado? Tem gente que gosta de fígado. Aí eles conseguem fazer um biscoito e aparentemente fica até bom. E aí a gente volta já para... A gente volta não, porque a gente nem tava lá. A gente vai pro jogo, né? O Galaxy Wars. A gente conhece um novo personagem, uma nova personagem, que é a Princesa Vieira da Galáxia do Leão. A Galáxia de Leão, enfim, como vocês quiserem chamar. Que ela foi convocada para lutar contra os Rangers. Na verdade, ela mesmo que acho que quis provar que ela era forte o suficiente para lutar contra os nossos heróis junto com o seu parceiro, lacaio, né? O Drillion, que é um leão com uma cheia de ferramenta no corpo, né? E temos uma boa batalha nesse episódio, né, Ana? Entre os Rangers e esse vilão. Comenta um pouco o que você achou de The Royal Rival. Esse episódio é bastante interessante porque ele introduz uma vilã mulher humana que já tem tempo faz que não tem. Mesmo. Que não tem. Desde a RPM, Ana. Desde a RPM. E aí me chamou um pouco a atenção. Ela tem uma armadura gigantesca, né? Trambolhão. Um trambolho, chama bastante atenção. E é bem diferente, assim, você já fica se perguntando por que daquela armadura daquele jeito, né? E tem uma explicação. Pra quem já assistiu a versão japonesa, já sabe que aquilo ali vai servir pra alguma coisa no futuro, junto com a nave dela, que é um leão gigantesco que parece um Zord. Que parece um Megazord, enfim. E o interessante do episódio é que ela tá todo o tempo tentando se provar como uma ótima vilã e que consegue derrotar seus inimigos e é forte, mas no fim ela acaba recebendo uma lição de moral da Sarah. Muito sobre legal aquela cena. Perdão, sobre ajudar o próximo, e ela acaba, na verdade, se transformando, né? Eu acho que no fundo ela era boa, Ana, só que eu acho que ela estava cercada de pessoas que faziam ela ser ruim, como o próprio Drillion, porque a gente descobre que o Drillion não tá realmente do lado dela, porque o Galvanax fala o seguinte: você pode se tornar um novo rei da Galáxia de Leão se a Vieira não conseguir derrotar os Rangers. E aí o cara fica super interessado e caga pra ela, assim, é exatamente isso que acontece. E luta com os Rangers, uma batalha bem séria, por sinal, aquela luta com eles. Os Rangers iam perder ali, gente. Ele era muito forte. O que acontece é que ela usa a nave dela, que é um leão gigantesco, e consegue fazer com que ele fuja da luta. E esse episódio ele termina justamente com o Drillion sem morrer. O Drillion não morre. O Drillion ele volta pra nave do Galvanax, que dispara na nave da Vieira e ela acaba caindo de volta na Terra. Porque ela tá indo embora, né? Ela tá indo embora no final do The Royal Rival, eu acho. Não? Ela só tá fugindo mesmo, tentando distrair. É verdade, é verdade. E a gente parte pro próximo episódio, que é uma continuação direta. Finalmente temos um episódio dividido em 2 partes, mas eles não falam que é parte 1 e parte 2, que é o episódio 15, The Royal Rumble. Esse episódio é bem legal. The Royal Rumble começa com a nave da princesa caída, né? E aparentemente ela precisa de um cristal de gravidade para que ela volte a funcionar, a nave, não é isso? Ela volte a voar. E o Victor e o Monty, eles encontram um pedaço do cristal de gravidade, vão usar pra alguma coisa algum plano no episódio. Besta, né? Tem uma coisa legal nesse episódio, em The Royal Rumble, que é uma parte com o Mick, que é o cara que trabalha lá junto com os Rangers. A gente descobre um pouco da história dele. Conta E aí. descobre que ele é do mesmo planeta
Da Vieira. Da Vieira, que na verdade ele foi tirado, separado dos pais e não vê os pais há 20 anos. Isso. E por causa das maldades que a família dela pratica no planeta deles. Isso revela outro interessante, porque é no momento que os Rangers pedem que eles transformem o Zord, a nave de Vieira em um Zord, e o Mickey, ele meio que fica... Nega isso, né? Ele, não vou ajudar. Não vou ajudar, ela tem que provar. Porque ela é ruim. E isso é interessante, porque acho que faltava um pouco disso na temporada, principalmente de conhecer um pouco mais do Mickey, né? Porque ele fica um pouco jogado de escanteio, assim como o Red Bolt, que voltou a aparecer nesses episódios, né? E o que acontece é que ela consegue, de alguma forma, fazer com que a armadura dela sirva para os Power Rangers Ninja Steel. Ela cede a armadura dela, que vira um power-up do vermelho. Que é power-up forte, e só assim ele consegue vencer o monstro. O Drillion, que já tava com upgrade, né, Ana? Ele já tava com upgrade, o Drillion, e ele consegue derrotar ele com essa armadura fantástica. Primeiramente, eles tentam fazer o Zord com o resto de aço ninja que eles tinham, né? Só que ele não faz o Zord, a Shuriken, ela entra na armadura da Vieira, e aí cria essa especial Shuriken pro Ranger Vermelho, e depois que vem a ter realmente a Shuriken pro Zord, né? A Ninja Power Star, no caso. Isso. E o Zord vira Megazord. Exato, gente. E diferente, ele fica do lado de fora, o Ranger Vermelho, ele opera. Eu achei, assim, um pouco perigoso, sabe? O quê? O cara ficar do lado de fora, sentado, e ser atingido ali de frente por uma arma, eu achei meio estranho. É bem parecido com, por exemplo, o Tommy com o Dragon Zord, né? Que ele ficava do lado de fora do Dragon Zord. Mas ele ficava em cima no ombro, qualquer coisa, ele tava em posição pra pular e sair. O cara fica sentado num troninho. E de frente pro monstro, né? De frente pro monstro, E esse Zord, pra sua título de curiosidade, ele é o maior brinquedo da Bandai que foi lançado. Ele é imenso, que é o Lion Fire Zord, que é ele é grandão, ele é todo vermelho, bonitão. Eu gostaria de ter um brinquedo desse. Esse vale a pena. Um trambolho desse. Trambolho não, ele é bonito. Só lembrando que depois do episódio 15 do Royal Rumble, a Vieira leva a armadura embora e o Zord embora. Aí você... Como assim? Sem de precisar usar de novo, e aí? Pois é, Dani. Temos o episódio 16, que é o Ladrão de Túmulos em português, que é Grave Robber, meu inglês Grave Robber, tá vendo? Acertei. Um episódio de Halloween, como todo episódio de Halloween, ele não acrescenta em absolutamente nada na trama, apesar de esse não ser tão cansativo quanto os outros, né, Ana? Esse eles deram um jeito de ficar minimamente interessante, apesar de ser um flashback, né, de monstros, pelo menos. Como é esse episódio? Conta aí pro pessoal. Acaba aparecendo uma senhora misteriosa no colégio com a caixa de objetos que não fazem o menor sentido, mas segundo ela tem muito valor. E no meio desses objetos tem um jogo de tabuleiro, que é o nome do episódio, o Ladrão de Túmulos. E aí os meninos se interessam, pegam e vão jogar. E o Levi diz que não gosta de jogo de tabuleiro, e apesar de estar todo mundo ali com ele, cantando algumas horas, ele decide não ir jogar o jogo. E os Rangers vacilão. Vacilão. Isso aí nem é amigo, não, gente. Amigo joga quando não quer jogar. Sim. E eles vão pra uma sala e começam a jogar. Tá todo mundo fantasiado, porque depois disso eles vão fazer doces travessuras. Sim, sim. E o interessante é que, na verdade, o jogo é uma armadilha. Do Cosmo Royale, que é o apresentador do Galaxy Warriors. E, na verdade, os Rangers ficam presos e eles só podem sair dali quando eles terminarem de jogar. É uma vibe meio Jumanji, Ana? É meio Jumanji misturado com Beetlejuice, sabe? Que é um cemitério e cada vez que eles param num túmulo é um monstro do passado que eles já derrotaram. E o interessante desse episódio é que, por exemplo, eles usaram muitas cenas japonesas nas batalhas, porque esses monstros, quando eles aparecem em Ninja Steel pela primeira vez, eles usaram muita tomada americana. São praticamente episódios americanos com esses monstros. Então acho que eles precisavam usar, de alguma forma, a metragem oriental e colocaram nesse episódio, né? Que foi uma coisa mais livre, não tinha muito problema. O legal é que eles entravam no jogo, né? Sim, e as batalhas eram bem rápidas, tá, gente? Não eram batalhas que duravam muito tempo, não. E é isso que ficou legal, porque não ficou maçante. Isso. E eles precisaram da ajuda do Levi, porque em algum momento do jogo eles controlam, o vilão consegue controlar o Zord do Ranger Dourado, né? E o Zord dele só vai voltar ao normal se o Levi aparecer. E aí ele realmente consegue trazer. E aí a gente tem mais uma grande lição de moral do Mickey. O Mickey aparece antes, né? O que ele fala? Pai dos Rangers com lição de moral, falando que assim, pô, Brodson, se os caras ouviram sua música 2 horas...
você tem que jogar o jogo de tabuleiro, você não tá sendo um pouco egoísta. Aí o cara, é mesmo. Aí ele vai lá e encontra a zona acontecendo. Eu gosto do Mickey, sabia? Ele dá um ar diferente. É um bom ator, né? Ele já tava em SPD. E cara conhece bem de Power Rangers. E claro, eles conseguem derrotar o vilão do episódio. E é a primeira vez que nós temos o Cosmo junto com os Rangers. Fisicamente, né? Eu não sei se é realmente fisicamente, porque como aquele jogo era muito maluco, eu não sei se ele era uma ilusão dele, né? Pode ser. Mas eles estavam juntos pela primeira vez. Sim. E assim termina esse episódio sem muita coisa, sem muita novidade. Episódio 16, Monkey Business. Episódio que já começa com o monstro do dia aparecendo, que é um macaco telefone. Eu acho que é um dos monstros mais bem feitos da temporada. Ele é bem diferente. Ele me lembrou, assim, o porco de Mary Morphin. Você achou, Ana, parecido? Não, assim, parecido fisicamente, mas, assim, a mesma vibe. Até os bracinhos eram um pouquinho parecidos, eu achei também. Nesse quesito, mas entendi o que você quis falar. E esse macaco, ele tem um poder, assim, acho que é meio clichê. Ele consegue pegar as vozes das pessoas e reproduzir. Ele é tipo um gravador. Isso. É um monstro gravador. Isso. Acho que não tem nada muito diferente nele. É. E nesse episódio, a Hayley e o Kelvin, né, eles estão participando de uma eleição no colégio Para serem presidentes. E aí eles começam a rivalizar. Porque no começo desse episódio, nós já temos uma briga do casal, né? Eles estão brigando, assim, porque o Calvin ele é meio esquecido. Chegou atrasado, esqueceu de levar ela pro colégio, essas coisas. E é nesse momento que o monstro ele vai se aproveitar da situação para começar a fazer tretas. Porque que acontece? Como tem esses dois competindo, os Rangers também se dividem e cada um fica em uma equipe. A equipe da Hayley e a equipe do Kelvin. E também temos o próprio Victor, que ele também quer continuar sendo presidente, porque ele era presidente. Eu não sei, agora que engraçado, como é que ele era presidente antes? Realmente devem ter sido pessoas bem ruins que competiram com ele na eleição passada. Ou ninguém, né? Porque às vezes ninguém quer ser presidente de corpo estudantil, nem nada do tipo. Então, ele se voluntariou porque ele quer ter o nome dele na escola inteira estampado. Sim. E aí ele ganhou. Aí ele conseguiu. E aí o macaco, ele consegue fazer com que eles comecem a brigar, porque ele pega as vozes de todos os Rangers. E fica ligando pra eles. Claro que isso em algum momento ia dar errado. Tem um certo momento que ele liga pro Levi e a Hayley tá do lado dele. O Levi, ele finge que é a Hayley. Beleza, tô aqui, tá tranquilo, tô indo aí, Hayley. E aí, tipo... Eles descobrem que o vilão é aquele ali. E descobrem que tudo isso foi uma grande armação para que os Rangers lutassem entre si. Acho que sempre tem um episódio de Power Rangers assim, de tempos em tempos, que eles colocam isso dos Rangers lutarem contra eles, né? E depois eles falam, pô, você não deveria ter duvidado de você, amigo. É sempre isso, né? Eles destroem o monstro e tem uma parte muito legal, na hora que o Cosmo faz com que o macaco cresça, ele fala Make my monkey grow, que é tipo... Referência aí, ó. Make my monster grow, Rita Repulsa. E eles destroem o macaco facilmente. Ele não dá muito trabalho, não. Ele é um vilão assim... Depois que eles descobrem o que tá acontecendo, é bem rápido. É bem rápido. E termina no final com os dois desistindo de serem líderes, presidentes do colégio. E o Victor, ele continua. Ele aparentemente continua. O cara sempre consegue. Ele consegue. Na verdade, eu queria comentar isso com você, Ana, é que o Victor nos episódios, nesses últimos episódios que a gente assistiu, nessa outra parte, ele tem ganhado mais destaque e as participações no episódio dele são mais relevantes. Porque no começo parecia que era só uma coisa realmente book school pra galhofa mesmo, piada. E agora eles fazem realmente parte do enredo dos episódios, né? Verdade. Naquele anterior mesmo que ele pega o cristal de gravidade, ele participou de um negócio de levantamento de peso. E o negócio do biscoito. Então eles estão participando do episódio, principalmente agora nos dois últimos que a gente vai comentar, que é o episódio 17 e o episódio 18. O próximo episódio, o episódio 17, foi o meu favorito Você desses gostou? que a gente assistiu, que é The Adventures of Redbot. E você estava reclamando das participações dele, hein? E temos agora um episódio focado nele, tá? Na verdade, eu reclamei que ele não estava aparecendo. Eu falei, aonde está o Redbot, gente? Ele sumiu, desapareceu, morreu, desmontaram. Pô, coitado dele. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque ele sumiu mesmo. E aí a gente tem um episódio totalmente focado nele, onde a gente já começa com ele atualizando um blog. Muito então, legal. Ele é blogueiro, eu achei bastante atual, né? Sim. Que hoje a gente tem profissão blogger. E ele tava meio que descrevendo várias missões dos Rangers, só que como se ele tivesse feito toda a missão e salvado todas as pessoas.
E legal que eles se preocuparam, Ana, e não só ter ele falar as coisas, e refazer as cenas com ele resolvendo as missões, né? Regravaram alguma das cenas onde os Rangers estão salvando as pessoas e ele aparece assim, não, eu vou salvar e tal. Isso é muito bom. Então é muito engraçado. E aí ele acaba sendo abordado por um editor para publicar um livro sobre os contos, né? Os contos heróicos dele. E o Victor e o Monty, mais uma vez, aparecem em destaque ali para ser os agentes, ganhar, um dinheirinho por fora. Um dinheirinho ali em cima do Red Bolt, que não entende nada como é que funciona aquilo, né? Isso. E nesse episódio a gente tem um monstro. Muito legal. Um monstro muito legal, que é o meu monstro preferido. É o Cat O'Clock. Ele é um gato relógio, gente. Muito legal, um relógio digital. Gostei muito, porque eu podia ver a hora sem ter que raciocinar muito. É um monstro interessante. Inclusive, ele ganhou um brinquedo. Quem sabe a gente depois não consegue um bonequinho desse, hein? Sim, eu gostei muito dele. Continue a falar. E é isso. Aí eles fazem um lançamento, né, do livro. Só que, obviamente, mentira tem perna curta, né? É a lição do episódio. Então, ele acaba contando uma história de um salvamento. E a pessoa que foi salva na história estava no lugar e falou, não foi isso que aconteceu, não. E aí acontece toda a situação. O Cat, ele congela as pessoas, né? Porque ele infectou os livros do Red Bolt. E aí ele faz todo mundo ficar congelado e os Rangers vão lutar contra o Cat. E tem uma coisa legal nesse episódio, é que o Red Bolt acaba salvando essa pessoa que estava dentro, que estava na plateia. E no final do episódio, ela agradece ao Red Bolt por ter salvo ela. E o cara consegue vender os livros novamente. É meio estranho, porque as histórias estão ali realmente são mentiras. O que aconteceu é verdade, né? E o Victor e o Monty, eles estavam congelados, eles não são descongelados. Eles são descongelados. Episódio bom, gostei desse também. E também no final, como é o nome do apresentador? O Cosmo Royale também abre um blog. Sim, é muito pra bom. falar de como vai ser quando ele for o campeão. O campeão lá dos torneios dos monstros. E tem até uma referência a Zordon no blog dele, né? Na verdade não é a Zordon, é o planeta de Zordon. Que ele fala que estava enrolado num tecido eutariano. Que é o planeta de Zordon. Tá. Episódio 18, último episódio que a gente assistiu. Reta final de Inexistiu. Episódio Abracadendia, que começa já com o Preston recebendo uma caixa misteriosa da Princesa Vieira. Ela está voltando agora nesse episódio em forma de holograma. Ela dá de presente pra ele uma varinha mágica, um livro de magias e entrega as 2 Ninja Power Stars, da armadura do Ranger Vermelho e do Zord. Já é um pretexto. Toma aí. E já podem usar, vocês vão precisar mais do que eu, então eu vou deixar aqui com vocês. Mas eu acho que a Princesa Vieira irá aparecer mais uma vez em Ninja Steel. Não sendo agora, mas acho que em Super Ninja Steel ela deve aparecer novamente. Gosto dessa personagem. Talvez até pra pegar a armadura de volta, hein? Depois que acabar tudo, né? Sim. Ela trazer a armadura lá de volta e a nave. E aí o Preston fica super empolgado, óbvio, com o livro de feitiço na varinha, e ela avisa para ele: não pule nenhum feitiço, faça todos na ordem. O que ele faz? Ele pula. Ele pula. E o que acontece? Nesse episódio nós temos um plot adicional, que é Hayley e Victor. Olha o Victor num plot de episódio mesmo, ele não é um coadjuvante, ele tá no episódio, ele tá jogando tênis, né? Ele vai jogar uma partida de tênis contra Ele é o Hayley. grande campeão de tênis, ele é o grande campeão de tudo, né? Então ele é o grande campeão de tênis também. E no ano anterior a Hayley perdeu muito feio. Muito feio até a cena. E ela treinou todos os dias pra poder chegar nesse dia e ela jogar e ganhar. E o que acontece, Ana? O Preston faz ela ficar invisível e aí ela não pode jogar. E aí tem uma cena, eles participam, né, do torneio, né, e ela perde. Ela veste um bocado de roupa pra ficar visível. E aí a professora desclassifica ela porque diz que ela tá usando o Preston pra ganhar. E a gente também descobre que o Victor também está trapaceando com um braço mecânico. E os dois são desclassificados. E ela fala: vocês terão mais uma chance amanhã, mas se vocês fizerem outra besteira, não vai ter troféu para nenhum dos dois. E temos um vilão nesse episódio que é um mágico também. Um vilão com visual muito bom. Assustador, assim, eu digo até por... Assustador não, mas ele tem um visual mais agressivo. Isso. Em comparação aos outros personagens. Sim. Aos outros vilões que apareceram nessa temporada, né? Ele tem um cajado, ele tem uns espinhos em volta do... Os dentes. E os Rangers são transformados em bonecos por conta desse monstro. E o Preston tem que correr contra o tempo para trazer todos de volta. E também a Hayley. Dominar os feitiços que ele pulou.
E é legal esse negócio dos feitiços, que eu acho que futuramente isso vai ser usado para alguma coisa, porque já foi confirmado que o Ranger Amarelo de Força Mística irá aparecer em Super Ninja Steel. Ele ganhou uma varinha, livro muito Força Mística. Muito Força Mística. Eu acho que isso vai ser usado para outra coisa lá pra frente. E claro, eles conseguem derrotar o monstro. É uma batalha muito legal também. Ele usa a magia nesse episódio de verdade. Não é só um plot, a varinha, né, Ana? E tem uma coisa que me incomodou nesse episódio. O quê? Que foi o seguinte. Eles falaram assim, você tem que aprender até o último feitiço, que é o 10. Só que aí, tipo assim, o livro é dessa grossura e o 10 era até aqui. E assim, o que tem no resto Aí a gente vai saber em Super Ninja Steel. Sei não, viu? Mas é só uma ideia minha. Eu espero que eles expliquem. E vão explicar. E aí no final do episódio, a Hayley e o Victor têm sua última partida e ela ganha. Sim. Ela ganha, bem legal, e manteve essa tradição dos Rangers conseguirem ganhar, né? Eu gostaria que o Victor até ganhasse, seria uma reviravolta, assim. Ele sempre ganha. Ele sempre ganha? Mas é que eu acho que poderia ser um pouco diferente, eu não sei, pra terminar o episódio de uma forma diferente dos outros, mas eu concordo com você de certa forma. Fechando agora, tivemos do 14 ao 18 ótimos episódios, a gente teve um saldo acho que até melhor que o último bloco que a gente fez. Sim. Eu gostei do 14 e do 15, que são os 2 episódios com a Vieira, gostei do episódio do Redbot e do Abracadabra, acho que são os melhores episódios dessa segunda parte que a gente assistiu. Concordo. Você acha que mudaria alguma coisa, né? Melhoraria? Não, eu achei que foram bons episódios, como tem mais uma temporada, né? Não teve nenhuma reviravolta com relação aos vilões, mas tem 2 episódios ainda. Então vamos ver, porque eles têm que terminar com um gancho, né? Pro episódio seguinte. Porque não parece que está caminhando para um final, né, Ana? A impressão é que vai ter mais uns 20 episódios, né? Essa é a impressão que dá. Uma coisa que me incomodou nessa segunda parte, que a gente comentou no outro vídeo, foi que o pai do Brody foi esquecido, assim como o pai do Tyler em Dino Charge. Fizeram a mesma coisa, gente. Sumiu. Eu acho assim, gente, se vocês não querem dar destaque pra esse negócio do pai, não usam esse plot em Power Rangers, tá? Não precisa, se vocês vão realmente largar e só voltar a explorar, faltando um episódio pra terminar a temporada, acho que não precisa. É isso, assim, os irmãos se reencontraram e tipo, dane-se, nosso pai sumiu na fumaça e é isso, eu acho que ele vai aparecer no final dessa temporada, não sei se ele vai ser um personagem recorrente em Super Ninja Steel, porque se ele não apareceu até agora, ele não vai ser um personagem principal na segunda temporada. É a minha opinião, tá? E fora isso, eu gostei de todos os episódios, a maioria dos episódios que teve nessa segunda parte, e espero que os 2 últimos sejam muito bons ou melhores que esses que a gente trouxe aqui pra vocês hoje. Exatamente. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, segue também o Mega Power em todas as redes sociais e também no site que é o www.megapowerbrasil.com. Clica no Power Sino e deixa o seu like. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo e que poder o proteja.